Então, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, certo? TCC3, e cujo tema é a atuação de biomarcadores sobre lesão endotelial e neuronal no acidente vascular cerebral isquêmico, uma revisão de literatura. Cujos discentes redutores desse trabalho foram Maria Beatriz Pereira de Paula Rocha, Roque Lages Furtado Filho e Sandra Lígia Vanderlei, sob a orientação do Antônio de Pádua Rocha e a co-orientadora Ana Raquel Oliveira. Inicialmente, a gente gostaria de abordar sobre o que seria o AVC, a sua etiogênese, por que que ele acontece. Bom, primeiramente, a gente sabe que doenças cardiovasculares, no geral, ela aumenta muito a mortalidade e a morbidade dos pacientes. Não seria diferente com o AVC. O que é que acontece? Quando as células dos pacientes são expostas, né, as células endoteliais, no caso, são expostas a fatores de risco, como obesidade, tabagismo, alcoolismo, má alimentação, dentre outros fatores, elas geram uma superfície de adesão, certo? De moléculas de adesão que recrutam outras células e que isso desenvolve um ambiente pré-trombótico e pré-embólico, o que faz favorecer o surgimento do acidente vascular cerebral, certo? Porque sinalizam a chegada de vários outros componentes que vão produzir a cascata de inflamação. O AVC, ele atinge cerca de 1 a cada 6 pessoas e 14 milhões de pessoas por ano, então tem uma alta epidemiologia aí. E dentre todos os AVCs que acontecem, 80% dos casos são por oclusão arterial, seja por placa de ateromatose, seja por êmbolo, seja por trombo e por aí vai, certo? Os outros 20% é por AVC de causa hemorrágica por conta de rompimento de aneurismas. Bom, o AVC, como eu falei, ele é a principal causa de morte e incapacidade a longo prazo nesses pacientes. E como é que ele acontece e por que que ele acontece? Com a exposição aos fatores de risco, vai ativar uma cascata inflamatória, onde vai ter liberação de falha bioenergética, vai ter células pró-inflamatórias, né? E também recrutamento de alguns leucócitos, que isso vai gerar a oclusão arterial juntamente com o fator de risco predisponente, por exemplo, se for uma placa de ateromatose, junto com essa cascata inflamatória. Isso vai gerar uma hipóxia tecidual, que consequentemente vai gerar uma isquemia tecidual, e isso vai dar uma morte neuronal por necrose, e aí gera danos neurológicos irreversíveis, não tem como mudar isso. Só que também tem a zona de penumbra, que é aquela zona que está com pouco oxigênio, mas ainda não causou a morte neuronal, que ela tem como ser reversível. E a partir disso, vai recrutar mais células e mais hipóxia, mais isquemia, mais oclusão vai acontecendo. Isso é o chamado resposta do feedback, né? Esse feedback positivo que acontece entre recrutar mais células e acontecer mais o processo do AVC. Bom, com a quebra da barreira hematoencefálica é que consegue recrutar mais células. E como é que a gente identificaria essas células? Através dos biomarcadores, que são moléculas que elas podem ser expressas tanto na doença quanto por indicadores que a doença está presente, né? Seja indicadores metabólicos, seja moléculas da própria superfície, dentre outros. E eles possuem valores laboratoriais, tanto diagnóstico, terapêutico, prognóstico e preventivo. Lembrando que no AVC a gente tem uma certa limitação sobre a capacidade, a carga verdadeira de que esse AVC acontece, devido às subnotificações que acontecem. Porque, assim, zonas de isquemia menores do que 10 milímetros, a tomografia ela não consegue captar. Ou então, infartos de surpresa, né? Que são os infartos silenciosos, eles também não conseguem captar. Então, a gente não tem como saber a real carga do AVC isquêmico devido a esses grupos que estão deslocados, né? Saem da curva que a gente quer. Então, como nosso objetivo a gente pretende estudar esses biomarcadores, certo? A gente reuniu os biomarcadores que estão na literatura, que podem ser utilizados tanto para valores diagnósticos quanto prognósticos, como também para alvos terapêuticos do AVC. Então, o objetivo do nosso estudo é esse, para possibilitar um diagnóstico precoce desse transtorno, como também
auxiliar no prognóstico da doença. Bom, e a nossa metodologia? O tipo de estudo que nós realizamos foi uma revisão sistemática de literatura, na qual a gente desenvolveu algumas fases. Primeiro foi a análise de diferentes estudos, certo? A gente separou, escolhendo os artigos que nós íamos selecionar pelas bases de dados, a gente colocou os descritores escolhidos e fizemos a seleção por meio dos critérios de inclusão e de exclusão. A gente analisou os dados, que foram aqueles que a gente escolheu para redigir o artigo em si, a parte da discussão. A gente realizou a interpretação desses resultados e a gente fez a apresentação dos resultados que nós esperamos. As bases de dados utilizadas foram Cielo, Lilex, PubMed e BVS. Também usamos a plataforma Dex, certo? Para escolher os descritores que estivessem indexados na plataforma para ficar mais de fácil acesso na nossa metodologia. Os descritores utilizados foram biomarcadores, acidente vascular cerebral e isquemia. E os operadores booleanos que nós utilizamos foi AND e OR. Nossos critérios de inclusão foram periódicos nacionais e internacionais, de 2012 a 2022. Os idiomas foram português, inglês e espanhol, e os critérios de exclusão que nós utilizamos foi artigos duplicados, teses, revisões de literatura, editoriais e aqueles que não atendiam ao objetivo do nosso estudo. Bom, então, como foi o processo de seleção desses artigos para revisão? Nós selecionamos 4.774 artigos das bases de dados, certo? Quando nós pesquisamos através dos descritores, e 3.850 foram escolhidos pelos critérios de exclusão e também pelo título, certo, do artigo. Então, 924 foram selecionados após a aplicação de filtros das plataformas e 909 artigos foram excluídos também pelos títulos e ainda mais por seus resumos, aqueles que não se aplicavam tanto aos nossos estudos. E 15 artigos foram selecionados para a redação qualitativa. O nosso trabalho tem cerca de 20 artigos no total, mas para a parte da discussão nós utilizamos 15. Bom, aqui é o quadro, certo, de resultados que nós achamos dos 15 artigos selecionados para redação qualitativa. E aqui tem desde sobre a etiopatogenia do AVC, quanto esses biomarcadores em si. Os que mais atendiam, os que mais fossem específicos para aquilo que a gente estava procurando, nós selecionamos e colocamos nessa tabela. Bom, falando agora um pouco da parte da etiopatogênese do diagnóstico da nossa discussão, como a Sandra já falou também, o AVC ele se mostra como uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo, e ele consiste em um episódio de disfunção neurológica aguda, decorrente de uma isquemia ou sangramento que persiste por mais de 24 horas. Nos nossos estudos, em relação ao principal quadro dos pacientes acometidos, a gente viu que 60% eram homens, desses, 76% tinham idade superior a 50 anos. Em relação ao tipo, o mais prevalente, que mais acontece, é o AVC isquêmico, e que 85% desses casos ocorrem principalmente em países em desenvolvimento, ou seja, onde os sistemas de saúde são menos eficazes, o que dificulta ainda mais a identificação precoce e o tratamento precoce. A gente viu também outra dificuldade de realizar essa identificação e o tratamento precoce é a questão dos próprios pacientes terem essa dificuldade de identificar o início específico do quadro, que isso conta, né, como um fator de prognóstico, além deles também não conseguirem se comunicar de forma efetiva com a equipe médica sobre os seus sintomas, o que também impede esse tratamento mais adequado. Em relação ao parte do diagnóstico do AVC por imagem, a gente percebeu dois tipos de isquemia que podem ser os principais: a isquemia de circulação anterior e a isquemia de circulação posterior. Quando a gente fala de isquemia de circulação anterior, pode indicar isquemia da artéria cerebral média e isquemia da artéria cerebral anterior. E quando a gente fala de isquemia de circulação posterior, indica a isquemia da área do sistema arterial vértebro basilar, que vai suprir ali a metade posterior do hemisfério cerebral, intercérebro, tronco encefálico e
o cerebelo. E aí, devido tanto essa diferente anatomia vascular que pode ser acometido, tanto de circulação posterior ou anterior, a questão das características clínicas dos pacientes, que pode diferir as suas diferentes etiologias e os fatores prognósticos, todo individual adequado e precoce no paciente que chega com esse quadro, para que ele receba o tratamento o quanto antes. Então, por isso, a gente vê a importância de estudar métodos que deem esse diagnóstico o mais precoce possível, porque são muitos fatores que devem ser analisados. O próximo tópico do Sandré. O próximo tópico da nossa discussão em relação aos biomarcadores inflamatórios e endoteliais. A gente viu, né, que os exames de imagem, eles fazem parte tanto do diagnóstico quanto da estratificação de risco para o desenvolvimento do AVC. Só que existem lesões, as lesões, quando são muito recentes, elas podem não ser detectadas por esses métodos de imagem, principalmente se estiverem as lesões cerebrais vasculares. Os que ganharam mais destaque foram esses: a proteína C reativa, o dímero D, o inibidor do ativador de plasminogênio 1, relação à aldosterona renina, relação à albumina creatinina, o peptídeo natriurético tipo B, o BNP, e o peptídeo natriurético proatrial N-terminal. Todos esses biomarcadores, eles estão associados tanto a alterações endoteliais quanto a complicações cardiovasculares, facilitando ainda mais a estratificação de risco para os pacientes que apresentam esses biomarcadores alterados. A gente viu que o ideal seria relacionar esses biomarcadores com alterações em exames de imagem, mesmo que sejam alterações precoces, pois aumentaria a probabilidade do diagnóstico da doença, tanto na fase subclínica, e também melhoraria a atuação terapêutica precoce. De todos esses, os dois principais relacionados ao AVC foram o BNP, o peptídeo natriurético tipo B, e a relação albumina-creatinina. Esses dois estão associados a um maior risco de AVC ou ataque isquêmico transitório, devendo ser levado em consideração tanto na aplicação de medida preventiva quanto nas terapias, na parte terapêutica. Além desses biomarcadores, a gente viu a escala ASPECTS, que é uma escala que ela tem a função de monitorizar a isquemia precoce na tomografia computadorizada de crânio, e ela está associada mais a desfechos clínicos, mais ao prognóstico do que ao diagnóstico, devendo ser associada, ela deve ser analisada em associação com os biomarcadores. Nos nossos estudos, nós vimos que tanto os desfechos neurológicos, cognitivos e funcionais estão associados a alterações nessa escala. Então, a sua análise associada aos biomarcadores que nós citamos seria uma forma de predizer um bom ou mau diagnóstico, um mau prognóstico no paciente com quadro de isquemia cerebral. Fora esses, nossos estudos também viram as dosagens de 4 outros biomarcadores que teriam resposta no AVC, o TRM1, TRM2, interleucina 23 e a 17. Só que desses 4, só o TRM1 e a interleucina 23 foram os que mostraram resultados mais promissores em relação ao AVC. Foram resultados fracos, mas mostraram. Só que devido o seu resultado não ter sido suficiente para o diagnóstico do AVC, ainda não justifica o seu uso na prática clínica, como os outros citados acima. O próximo tópico da nossa discussão é em relação à genotipagem e o AVC. A gente viu que a fisiopatogenia do AVC está relacionada, um dos seus principais mecanismos é a causa do dano cerebral por estresse oxidativo, devido a uma falha na enzima manganês superóxido dismutase. Essa enzima ela é responsável por mudar o radical superóxido em um produto não tóxico,
Além disso, vai ocorrer também a produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias, que levam à ativação de proteínas pró-apoptóticas e que, por fim, vão levar à morte celular programada. Com isso, a gente viu que o genótipo VV pode aumentar esse estresse oxidativo, que é uma das principais causas, né, da isquemia, e que, consequentemente, aumenta o número de marcadores apoptóticos, levando o paciente a ter ainda mais chance de ter um novo AVC. Fora esses dois pontos, a gente viu a relação da fibrilação atrial com o quadro do AVC, visto que a fibrilação atrial é uma das principais causas de AVC no mundo, muitas vezes precedendo esse evento. Ou seja, a gente viu que a análise de biomarcadores que correlacionem a fibrilação atrial com o AVC poderiam prever e favorecer uma intervenção precoce nesses pacientes. Aí, os principais genes que a gente viu foram esses. Esses primeiros, eles correlacionam a recorrência e a manutenção da fibrilação atrial, e esses últimos, eles correlacionam o surgimento do AVC com etiologia em fibrilação atrial. Então, a gente percebeu que essa análise genotípica dos pacientes com fibrilação atrial poderia calcular o risco do desenvolvimento do AVC e, assim, tomar medidas terapêuticas precoces. Só que também a gente viu limitações no uso desses genótipos, que ainda também não justifica a utilização deles na prática clínica para diagnóstico do AVC. Certo. Dentre os biomarcadores metabólicos, a gente tem dois principais que achamos, que é a osteocalcina e os ácidos graxos de cadeia curta. A osteocalcina, ela é relacionada com o metabolismo energético, a memória e a reação aguda ao estresse, que tem uma relação, que sugere uma relação entre o osso e o cérebro. Ela demonstrou suprimir o sistema nervoso parasimpático nos órgãos periféricos e permitir uma resposta aguda ao estresse, resultando na absorção de glutamato, que seria tóxico para os neurônios, pelos osteoblastos. Ela mostrou ser benéfica, principalmente no que se diz a melhora de resultados, né, um melhor score de NIS, que é o que seria o índice de severidade da lesão neurológica, mais um retardamento ou então mesmo diminuição da morte neuronal. Só que devido à incapacidade de a gente poder quantificar os níveis basais antes do AVC, ela se torna não tão conclusivamente forte, por ser uma suposição para essa suposição de liberação no evento isquêmico. E também necessita de mais estudos quanto à questão da sua via de sinalização intracelular, para ser melhor compreendida e a gente entender realmente o que acontece quando os níveis de osteocalcina estão aumentados. Outro biomarcador, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são metabólicos derivados da microbiota intestinal. Então, quando acontece o evento isquêmico agudo, a gente vai ter o quê? Uma disbiose intestinal, que vai geralmente aumentar esses ácidos graxos de cadeia curta, na fase hiperaguda, em minutos e horas, e vai causar uma permeabilidade no intestino, principalmente nos vasos, levando marcadores inflamatórios e essas células a irem diretamente para o cérebro, onde lá vão desencadear um processo inflamatório ainda mais intenso, né? Principalmente mediado por células T. Suas concentrações elevadas no momento do AVC estão relacionadas com maior incapacidade na alta e maiores níveis de marcadores inflamatórios no curso da patologia do AVC. Posteriormente, pode até passar o slide, quando a gente vai falar da fibrilação atrial, nós encontramos um estudo que ele falava justamente de pacientes com fibrilação atrial em uso de anticoagulantes e sua relação com AVC isquêmico. E nesse estudo foi usada até uma nova tecnologia de triagem, que é a proteína de ensaio, extensão e proximidade, que ela é utilizada para detectar e quantificar a interação entre duas proteínas em uma amostra biológica. Dessa forma, ela foi usada para identificar biomarcadores no AVC vascular isquêmico, e dentre os 268 biomarcadores encontrados, os 6 mais associados ao AVC subsequente foram
a matriz metaloproteinase 9 e supressão solúvel de tumorigênese, o propeptídeo do natriurético B, tipo B, N-terminal, a osteopontina, a sortilina e o fator trifólio 3. Dentre esses, né, a gente ainda dá mais ênfase no propeptídeo N-terminal do peptídeo natriurético B, que ele está muito associado à sua formação no átrio, durante a fibrilação atrial, e ele está associado muito a um fator de risco de formação de trombo, então, consequentemente, a levar a um desfecho de AVC. E a gente poderia também frisar a osteopontina, que ela está muito relacionada com inflamação, calcificação vascular e aterotrombose, que são outros fatores que nos levam a pensar em AVC. Mas, em síntese, né, concluindo de forma sobre esses achados. Os biomarcadores, eles mostraram possuir uma grande relevância para o diagnóstico precoce e o prognóstico na detecção de lesões cerebrais vasculares, durante e após o tratamento. Então, dentre todos eles, os que mais chamaram a atenção foi a proteína C reativa, apesar de não ser tão específica, mas ela possui uma sensibilidade em que chama a nossa atenção, só que ela prediz um mau prognóstico de infarto cerebral agudo, o peptídeo natriurético atrial, principalmente esse propeptídeo N-terminal, que ele possui uma forte associação com a embolia cerebral cardiogênica, a osteocalcina, é associada a um melhor prognóstico no score de NIS, em relação à lesão neurológica e redução do dano neuronal. Os ácidos graxos de cadeia curta, que quando elevados, eles podem se deduzir um aumento da inflamação, alterando ainda mais a fisiopatologia, e o genótipo VV, que quando ele presente nos pacientes, está associado ao maior risco de AVC. Então, dessa maneira, por mais que cada um deles unicamente mostre bons resultados, a nossa conclusão foi de que, quando juntos, eles possuem ainda benefícios maiores, como, por exemplo, a proteína C reativa e o propeptídeo natriurético tipo B N-terminal, e também a osteocalcina, junto dos ácidos graxos de cadeia curta, que se mostraram promissores quando usados de maneira combinada, potencializando assim seus benefícios e sendo melhores preditores de lesão e pior prognóstico no AVC. Porém, mediante a todas as nossas conclusões, a nossa pesquisa, é importante ressaltar que muitos desses biomarcadores estão em fase de estudo e não são amplamente utilizados na prática clínica, que ainda são necessários mais pesquisas para entender suas vias de sinalização, para aprofundar ainda mais o conhecimento sobre esses biomarcadores e futuramente fazer sua aplicação diagnóstico e estratificação de risco no AVC. Então, é uma temática bastante importante e que, com certeza, é merecedora de mais estudos no campo. Obrigado. Essas são nossas referências. Obrigado pela atenção de todos. Até logo.